A paz do Senhor, um abraço a todos os que estão nos assistindo agora, os discipulandos da turma Ministros da Santidade. Eu estou aqui neste vídeo, primeiramente agradecendo a contribuição, a oração de todos e particularmente querendo passar aqui algum resumo dos textos introdutivos da apostila nível 1. Então eu queria aqui já, neste vídeo, mostrar para vocês alguma coisa muito importante a respeito do primeiro texto que nos fala sobre obediência. Então nós temos que ter, antes de tudo, um caráter moldado, trabalhado, formado pelo Espírito Santo de Deus. E quando falamos de formação de caráter e obediência, essas palavras, elas são intrínsecas, elas são praticamente uma só, porque não existe formação de caráter de um discípulo sem a obediência. Então eu queria aqui, para as pessoas que já leram um pouco a respeito, já leram alguns textos introdutivos, eu quero ler alguns versículos bíblicos aqui, ditos por Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a chave hermenêutica da Bíblia. Ou seja, tudo aponta para Cristo. Então tudo que nós procuramos saber, procuramos entender a respeito da vontade de Deus, nós descobrimos olhando para Cristo. E o próprio Cristo, aqui no livro de Lucas, capítulo 22, versículos 25 ao 27, ele diz o seguinte: E ele lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Então este primeiro texto já nos fala que a formação do discípulo, o caráter do discípulo, ele é contido dentro da questão da obediência a Deus. E a obediência em quê? Em servir. Cristo nos dá um maior exemplo sobre servir, sobre vir para servir, ali como Filipenses nos diz que ele esvaziou de toda a sua glória, veio, se humilhou aqui, veio como homem, passou por dificuldades, teve sede, foi cuspido, foi pregado no madeiro, para que só depois ressuscitasse ao terceiro dia, estando hoje ao lado do Deus Pai, num trono de glória. Mas nós temos que entender que Jesus Cristo deu o primeiro exemplo da obediência. O seu caráter foi formado para obedecer, para servir. Então o discípulo, ele já tem que ter em mente essa ideia de servir alguém. No Evangelho, segundo escreveu São Lucas, capítulo 17, versículos 7 ao 10, E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem voltando ele do campo diga, chega-te e assenta-te à mesa, e não lhe diga antes, prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. E o próprio Jesus, explicando sobre o servir, sobre a missão do discípulo, ele deixa o entender de que no nosso coração tem que haver a predisposição de servir. Porque quando ele traz esta parábola,
a gente percebe que ele está falando que aquele que serve o seu Senhor, ele sabe que fez nada mais, nada menos do que a sua obrigação. Ele não foi elogiado, não foi contemplado, honrado por causa daquilo que ele de fato foi contratado, vamos dizer assim, para fazer. Flávio Joséfo, ele nos explica melhor o ambiente cultural da época, porque nos dias de Jesus as pessoas mais ricas, elas compravam terrenos longe de suas casas, e esses terrenos tinham em média 4, 5 hectares, né, de extensão, e nesses lugares eles plantavam oliveiras, vinhas, trigo, cevada, para que eles tivessem uma renda maior, vivendo do comércio, vivendo também, né, daquilo que o campo produzia. E aqui até segundo mesmo o Talmud da Babilônia, que eu achei interessante passar isso, ele fala uma citação a respeito de riqueza. Quem de fato é rico? E segundo ele, segundo esse Talmud da Babilônia, ele diz que aquele que possui 100 vinhas, 100 campos e 100 escravos para o trabalho. Então, na época de Jesus Cristo, não havia muitos ricos como hoje. Então, poucas pessoas tinham esses requisitos aqui para entrar no nível de ser chamado rico. Mas, porém, esses senhores que eram ricos, eles tinham essas casas em terrenos, plantavam seus olivais, na cevada. Quando eles iam sair, iam resolver as suas necessidades, eles deixavam um vigia, que Jesus também fala da parábola de Marcos 3,34, quando ele fala que a respeito do reino de Deus, é como um homem que parte de viagem, ao deixar a casa delega autoridade sobre os servos e atribui cada um determinado encargo, e ao porteiro ordena que vigie. Então, nesse mesmo contexto destas casas rurais, o vigia, ele ficava observando se os funcionários estavam fazendo aquilo que foram ordenados, cuidando do campo, das plantações, enfim, de todo o trabalho delegado, servindo ao seu senhor. E quando o senhor estava chegando, aquele vigia, ele avisava aos empregados, aos encarregados do serviço, que o seu senhor estava vindo. E quando o seu senhor vinha, e às vezes trazia alguém com ele, esse senhor, ele tinha o serviço dos seus funcionários, preparando uma mesa, um jantar, algo para receber essas pessoas. E é nesse contexto que Jesus está falando sobre o servo inútil. Então, aquele servo já sabia a obrigação dele. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui dentro do contexto da vida discipulada? Ele está dizendo que nós temos que saber que nós viemos aqui para servir. Não por mérito, nós não precisamos desejar recompensas, embora isso venha do próprio Deus. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, nós teremos automaticamente as recompensas, mas o nosso servir não deve ser por essa motivação, deve ser algo intrínseco. Sabe quando você nasce, você no seu ser natural sabe que você tem que comer, que você tem que descansar? Quando nós estamos servindo, sendo discípulos do Senhor, nós temos que ter isso em mente. Nós temos que saber, eu tenho que servir, eu nasci para servir, seguindo o exemplo do meu Senhor Jesus Cristo. Então eu quero deixar para vocês aí essa informação importante, que o discipulado cristão, ele é diferente do modo secular de ver as coisas a respeito de autoridades. Porque as autoridades constituídas por Cristo são aquelas que mais servem. Então Deus não veio nos dar cargo, veio nos dar encargo. Tem uma diferença aí. Então muitos almejam o status, o poder, o nome, o título. Não, querido, o discipulado verdadeiro é você almejar o encargo. Aquilo que aquele que foi o separado, ungido, vocacionado faz. Então a motivação é essa, servir. Servir sem querer recompensa, servir por amor, servir para tornar a vida do seu próximo melhor, para se sentir melhor, simplesmente no ato de servir. Tá? Então este é o primeiro texto a respeito da formação
do caráter do discípulo, está intrínseco na obediência e no servir a outros. E nisso nós vamos aqui vendo alguns outros textos falando sobre o discipulado. Como eu falei, o discipulado não é encher você de conhecimento, é você conviver. É na convivência com seu líder, você observar nele a tentativa dele servir, ser igual a Cristo, e você aplicar isso. E quando a Bíblia nos fala de corpo, que nós somos membros de um corpo, ela não está dizendo que nós somos membro como de um clube, porque quando você é membro de um clube, paga ali sua taxa, você pode reclamar, você quer melhorias, você não gosta disso, gosta daquilo, e a igreja não está sendo relacionada, quando ela chama você de membro, como um clube, não. Ela fala que nós somos membros do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e todos os membros do corpo obedecem a linha de comando que é dada por Cristo. Porque assim como o nosso cérebro emite informações para todo o corpo obedecer, Cristo nos dá a sua palavra, os seus mandamentos, e nós executamos, seja qual parte do membro do corpo que você seja. Então, às vezes as pessoas pensam que entram num lugar, num trabalho, numa obra, num ministério, numa congregação, e acham que a igreja, que ele é membro como se fosse um clube. Ele pode falar do meu dízimo, eu não aceito que fale isso, que faça assim. E essa não é a visão correta. Nós somos membros do corpo. Nós todos obedecemos a um cabeça. Não existe maior, menor, não existe melhor, não existe quem tem mais, quem tem menos. Todos têm que servir. Essa é a visão para que o reino cresça, tá? Então, passando a palhinha rapidinho aí, você vai ver exemplos de uma vida submissa. Jesus era um líder que obedecia e servia. Vai ver toda essa questão a respeito da vida de Jesus e sua liderança, né? Muito interessante. E também eu quero, talvez em outro vídeo, falar sobre a questão das autoridades, da submissão, coisas importantíssimas que a gente vai ver lá na aula, tá? E aí, os endereços você manda a sua dúvida, a sua pergunta, eu estarei respondendo, mandando o vídeo aí, as respostas via YouTube, via Facebook. Que Deus abençoe. E eu creio que você vai ser uma bênção nas mãos de Deus. Vai ser um instrumento preparado, capacitado para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Um beijo para você. Até a próxima, em nome de Jesus. Não esqueça de mandar as suas perguntas para o e-mail, para os endereços. Eu estarei fazendo o possível para responder com a ajuda do Espírito Santo sobre a minha vida. Ministros da Santidade desejam a paz a todos.